Boa noite, professores. Que bom, estamos mais uma vez reunidos para mais uma webconferência. Hoje vai ser um dia muito especial. Temos uma discussão importante para fazer junto com os cursistas do Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa. Antes de eu passar o microfone para os nossos palestrantes, eu gostaria de dar alguns avisos administrativos. São importantes. E nós decidimos também, antes de cada web, ampliar a comunicação com os municípios. Tá? O primeiro aviso nosso é que nós prorrogaremos o prazo do cadastro dos professores até o dia 20 de março. Nós tínhamos dado a data até amanhã, mas prorrogamos por mais alguns dias, porque isso vai ajudar alguns municípios que estão com dificuldade de se comunicar com os professores. Por que nós colocamos dia 20? Porque no dia 21 nós teremos uma reunião técnica aqui na capital com todos os coordenadores do Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa no estado do Rio de Janeiro. E nessa reunião nós queremos apresentar já o quantitativo de pessoas envolvidas com o PNAEC. Da mesma forma, nós precisamos fazer o registro desses professores em outros 2 grandes sistemas. Nós temos o espaço virtual de aprendizagem, que nós faremos o registro no espaço, e também faremos o registro desses professores no Registro Nacional do MEC, que é o SIGPROG. Todos esses sistemas, com exceção do espaço virtual, eles possuem datas, possuem um calendário. Já o espaço virtual, nós temos uma certa flexibilidade. Nós não podemos demorar muito com esse cadastro, porque nós precisamos iniciar a formação e algumas práticas são importantes, como o espaço virtual, como os seminários. Para eu planejar as atividades na plataforma, para eu conseguir planejar os seminários, eu preciso saber quantas pessoas farão parte. Isso é uma exigência para a gente continuar, dar início ao programa. Eu sei que é um período difícil, o cadastro ele é feito através do sistema, e nós pedimos que o professor, ao receber o e-mail da sua equipe da secretaria, pedindo para completar o cadastro, faça o mais rápido possível, em até 48 horas. Porque o link ele expira. Uma vez ele sendo enviado para o professor, esse profissional ele tem até 48 horas para realizar o cadastro. Se não conseguir realizar nesse período, entre em contato com o seu coordenador, ou o coordenador entre em contato com a equipe do PNAEC, aqui da UFRJ, para que possamos enviar um novo link e você consiga fazer o seu cadastro. Tá? Nós estamos aprendendo a lidar com o sistema, e ele é importante para que a gente possa ter um monitoramento das atividades, das ações e da própria proposta. Então, nós sabemos que é uma parte difícil agora. Até antes, quando nós tínhamos o CISPACTO, também era um período difícil, porque isso exige que o professor fique atento, que preencha, que não falte nenhum dado. E tem uma questão importante. Quando você preenchê-lo, né, o registro, preencha todos os espaços obrigatórios. Por quê? Porque eles fazem parte de uma exigência para certificação. Não deixe nenhum espaço vazio, preencha-o. Quando colocar o arquivo com documento comprobatório, coloque em PDF. Veja um arquivo, salve, né, lógico, em Word. Logo depois, você pode salvá-lo em PDF. O arquivo em PDF ele é mais leve, então ele consegue fechar o sistema. Se você não colocar o arquivo com a sua certificação lá do seu curso de graduação, da escola normal e outras atividades, você não vai conseguir fechar a página nem salvar o documento. Então, colocou, consegue salvar, tá bom? A equipe do PNAEC pede a todos que, se houver algum problema para fazer esse cadastro, printa e manda para a gente.
Por quê? Depende, cada acesso pode ter um tipo de problemática, né? E aí a gente precisa saber o que está acontecendo com o seu cadastro. Às vezes, um CPF que começa com 0, o sistema pode não reconhecê-lo. Tá? Então, vocês precisam nos mandar. Outra coisa, de repente, o seu e-mail pode ter ficado registrado de forma incorreta, então não consegue abrir também. Qualquer irregularidade, escreve para a equipe PNAEC. Nós temos hoje o Jefferson, que está nos ajudando com todo o cadastro e pode auxiliá-los, tá bom? E nós precisamos, eu sei, muitos coordenadores estão muito preocupados com esse registro, mas ele é fundamental. Se estamos realizando um processo de colaboração entre a Universidade Federal, a Secretaria do Estado de Educação do Rio de Janeiro, a União Nacional dos Dirigentes Municipais, e nós ganharemos outros, né, parceiros que estão nos pedindo para participar do PNAEC, nós pedimos que esse cadastro seja, de certa forma, considerado importante. Ele é o registro do município. Nós pedimos esse ano algumas informações que são importantes para o Comitê Estadual do Pacto Nacional pela Alfabetização. Vocês lembram que nós ficamos, né, de realizar um diagnóstico sobre o corpo docente do Estado do Rio de Janeiro. Isso foi colocado desde 2015. Outros coordenadores, né, os que mantêm o vínculo conosco e outros profissionais, sempre nos pediram um diagnóstico sobre o Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos aproveitar os dados que vocês estão colocando e nós pedimos que vocês registrem tudo, não esqueçam de deixar nenhum dado sem preenchimento, para que nós possamos realizar um diagnóstico também. Ou seja, esse cadastro ele não é simplesmente uma coisa burocrática. Ele não tem o objetivo de apenas registrar uma frequência e depois a certificação. Ele terá outras funções. Ele vai mostrar como nós conseguimos desenvolver a proposta no regime de colaboração no Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos ver como cada município constituiu sua política local. Nós vamos perceber qual é o diagnóstico, né, que nós temos, como está formada, né, a docência, como é o corpo docente, quais foram as licenciaturas, quais foram os cursos escolhidos pelos professores, as temáticas desenvolvidas. Esse cadastro, ou melhor dizendo, o registro no CIS-PNAEC, pode ser importante para a gente compreender a realidade estadual. Então, é muito importante. Algumas pessoas podem achar, que coisa, etc., pode ser chato. Ele não vai ser chato no momento que nós começarmos a mostrar uma preocupação e começarmos a pensar em alternativas para o Estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, por favor, não esqueçam. E tem uma outra coisa que o Jefferson atentou, que pelo SIGPROGE, que é um Sistema Nacional de Certificação, se nós não tivermos algumas informações dos professores, dos professores do curso normal e dos assistentes de alfabetização, nós não conseguiremos certificar alguns professores. Então, preencha o cadastro. Para os coordenadores locais e para os formadores, é só você preencher o nome do professor, o CPF, o e-mail. Ele vai receber um e-mail pedindo que complete o cadastro. Isso pode ser feito pelo próprio professor. Orientem, por favor, que o comprovante pode ser colocado com PDF, tá bom? Um aviso também para vocês é que no dia 28/3 nós vamos ter... O professor Luciane, pode sentar aqui. No dia 28/3 nós vamos ter o seminário A Alfabetização nas cidades do Rio de Janeiro, nos municípios do Rio de Janeiro. Nós ainda estamos nas cidades, né? Alguns municípios já pediram para a gente trocar a palavra cidades por municípios, mas nós acabamos optando em manter cidades. Esse seminário ele é um vínculo entre a universidade e a escola básica. Já estamos com todos os palestrantes confirmados. Segunda-feira, o folder será encaminhado para vocês. Não percam.
vocês terão uma conferência especial nesse dia, tá? Teremos uma conferência de abertura, depois teremos uma mesa redonda. A conferência vai ser sobre a alfabetização. Nós vamos valorizar agora o eixo 2 do nosso documento orientador. Depois nós teremos uma mesa redonda falando de formação e trabalho docente. E à tarde, 3 formadoras que muitos conhecem no Rio, pessoas que fizeram um trabalho muito especial como formadoras de formadores, muitos vão reconhecê-las no dia, vão mostrar o trabalho de formação. Então, o dia está todo integrado, todo arrumadinho. O dia 28 promete ser um dia de muitos debates e um dia muito especial, tá? Não se esqueçam de se inscrever pelo Drive. Aí vem a notícia ruim. Nós só temos 200 vagas. Só poderemos aceitar 200 inscritos, infelizmente. Então, nós pedimos que vocês realizem, nós já enviamos o link do Drive para vocês se inscreverem, tá? No dia seguinte, no dia 29, nós teremos o GT, o grupo de trabalho que fala sobre a voz docente. Será aqui na UFRJ. Nós convidamos os professores, os alunos da escola normal, os professores da escola normal. É um GT em que nós vamos discutir, ampliar os desafios da escola pública e analisá-los. Nós teremos o professor Jorge Najar, da UF, e a professora Fátima, que virão falar para nós sobre essa gestão, né? E vai ser um trabalho muito ligado a pensar como uma direção pode dar conta da alfabetização e da valorização da alfabetização do cotidiano escolar. Já encaminhamos o convite também. Esse é mais trágico ainda, mas são os espaços, a gente precisa entender que a universidade não tem um espaço grande. Esse tem 50 vagas, e aí nós pedimos também que vocês façam a inscrição, tá bom? Já encaminhamos também para vocês. E, por último, a necessidade que nós temos de iniciar o espaço virtual de aprendizagem. Então, repetir para que vocês não deixem de fazer o cadastro, porque nós dependemos desse cadastro para o resto, para toda a integração do trabalho do PNAEC, tá bom? Já passei alguns avisos para vocês, espero que vocês gostem da web. Nós trouxemos hoje a professora Luciene Nascimento, que está conosco já há um tempo. Luciene veio para fazer um trabalho no período, né, que o PNAEC teve um trabalho de gestão. Ano passado, eu tornei a convidar a Luciene, e Luciene se integrou ao Polo de Nova Iguaçu e desenvolveu um trabalho que foi marcante, junto com o professor Edmilson Ferreira, né? E os dois mostraram uma potência na formação de um trabalho que extrapolou o polo. E eles são pessoas especiais porque eles são da linha de políticas públicas, né? A professora Luciene, depois vai falar um pouquinho dela, ela também tem uma base que ela discute sobre as políticas públicas, e o Edmilson também. Hoje nós tentamos combinar uma apresentação. Nós vamos deixar vocês com eles, uma base de 20 a 30 minutos com cada um, e depois nós abrimos para o debate. Vá preparando aí sua caneta, vá preparando aí sua pergunta. Mais uma vez, explicando que, para participar do chat, você precisa se cadastrar. Se você está assistindo, só assistindo, não precisa do cadastro. Mas, se você vai para o chat, precisa do cadastro, tá bom? Não esqueça as perguntas e passe para nós. Agora eu vou deixar quem começa? Pode ser Lu? Então, nós vamos começar pela professora Luciene Nascimento. Eu vou sair daqui para passar o espaço aqui para a professora, e espero que depois vocês nos mandem as perguntas, tá bom? Boa noite. É um imenso prazer estar aqui com vocês nessa webconferência. Assim, agradeço o convite da Elaine, a parceria com o Edmilson, de um trabalho assim que a gente teve a possibilidade, como a Elaine já adiantou, de desenvolver junto ao Polo de Nova Iguaçu, que foi maravilhoso.
e trocar um pouquinho a experiência com vocês, fomentar um pouco esse debate acerca das políticas públicas, de temas ligados ao direito à educação, falar um pouquinho da política de educação inclusiva. Meu nome é Luciane da Silva Nascimento, eu sou doutoranda aqui da UFRJ, sou da área de políticas públicas, pesquiso, meu objeto de pesquisa é ligado às políticas públicas em educação, e hoje a gente trouxe para vocês assim, um debate para a gente fomentar aí a discussão acerca do eixo 1, onde a gente vai pegar núcleos formativos de alfabetização e políticas locais. Então, espero que vocês participem aí conosco, perguntem, mandem as perguntas, enfim, possam fazer essa troca conosco. Quer se apresentar agora? Vou passar para você se apresentar. O som tá bom? Então, boa noite, professores e professoras que estão aí nos assistindo. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Eu estava até elogiando a generosidade do PNAE em nos acolher e nos receber. Então, para mim, é muito importante estar aqui junto com vocês nesse momento e tendo essa primeira experiência numa conferência, falando assim para um público tão seleto como são os nossos professores e professoras. Então, muito obrigado. Meu nome é Edmilson Ferreira, eu também sou doutorando aqui da UFRJ, discuto infância e raça, e meu campo tem um recorte com as políticas e práticas, então eu sempre tento discutir políticas, mas sempre tento trazer uma prática, e aí a gente vai tentar fechar até com um trecho de um texto da Ruth Rocha, para a gente não fugir muito às práticas. E, para a gente começar, então, eu pensei em a gente fazer... Eu selecionei o texto do Cury, que está na nossa ementa, para a gente poder conversar um pouquinho, e aí vocês em casa vão poder... Certamente já terão tido acesso à ementa, e aí a gente vai pegar alguns tópicos do Cury, que ele traz um histórico bem interessante para a gente compreender um pouco mais sobre direito à educação, e aí você segue, a partir daí, trazendo um pouco dos tópicos mais atuais, a partir da Constituição de 88. Pode ser assim? Então, é isso. A gente chamou a nossa apresentação de Políticas Públicas e o Direito à Educação nos municípios do Rio de Janeiro. Você vai passando para mim? A gente elencou, então, 2 tópicos principais, né, que é o direito à educação, e a gente vai trazer um pouco sobre as políticas públicas de educação inclusiva. Porque a gente entende que a educação tem que ser inclusiva, não só pelo viés das crianças que estão em processo de inclusão, mas também para a gente pensar a diversidade de crianças que frequentam essa escola. Então, pensar a educação inclusiva, bem do ponto de vista que a Mônica Pereira provoca a gente a pensar a inclusão no aspecto no aspecto mais amplo da questão da diversidade e da inclusão. Muito bom. E aí, então, a gente preparou o primeiro tópico, que é o direito à educação, e a gente vai trazer alguns elementos a partir do texto do Cury. O texto que a gente selecionou é o texto de educação escolar, exclusão e seus destinatários. Ele traz logo do começo uma reflexão sobre o Bobbio para pensar aí a questão dos direitos. Um direito à instrução que é crescente, que também tem uma questão que está demarcada em vários aspectos na sociedade, seja assim no aspecto em relação ao campo, à escola, como também o aspecto relacionado à universidade. E como a universidade é responsável por esse amplo processo formativo. Pode passar. E aí ele traz, o Cury vai trazer para a gente o conceito de exclusão para a gente pensar. Pensar em exclusão, ele vai trazer um pouco da fala de Martins para pensar o seguinte, vou ler um trechinho para vocês. O momento da percepção de cada um e que todos podem ter daquilo que concretamente se traduz em privação. Privação do emprego, privação dos meios de participar do mercado de consumo, privação do bem-estar, privação dos direitos, privação de liberdade e privação de esperança. Essa esperança é que a gente não pode perder, a gente não pode perder nunca a esperança. Acho que o PNAE está meio nessa direção, né, de construir, de permanecer, de resistir. E a exclusão que Cury está propondo para a gente
ele vem criticando justamente todas essas nuances que vão demarcando, que vão prejudicando o sistema público de ensino. Então, o nosso objetivo hoje é trazer as políticas públicas para o centro do debate, porque só através das políticas públicas é que nós poderemos pensar numa educação de qualidade. E aí o Cury, então, ele vai fazer alguns tópicos históricos. Eu selecionei só alguns para a gente poder tentar localizar o direito à educação nesse campo histórico. E aí ele vai lá buscar no Decreto Imperial de 1318, de 1854, quando ele vai regulamentar a conhecida Lei das Terras. E quem é que tem direito às terras nesse período, já dando aí com a vinda de imigrantes para o Brasil? A gente vai ter aí, quem não tem condições, quem não vai ter direito à terra, os povos indígenas vão ser prioritariamente prejudicados, né? A gente vai ter o início de educação pensando a catequese desses sujeitos indígenas, né? Negando toda uma historicidade cultural, nessa perspectiva que o indígena tem para contribuir para a nossa sociedade. E ele critica e pontua que existe, então, uma exclusão socioétnica. Porque se a gente pensar que 40% dos habitantes daquele período não tinha acesso à educação, é você pensar que essa educação não é igualitária, ou não era igualitária. E a gente está nessa busca de uma igualdade. Eu não gosto nem de pensar muito de igualdade, eu gosto de pensar em equidade. É oferecer mais a quem precisa de mais. Pode passar. E aí ele vai trazer para a gente um pouco também, dentro dessa esfera dos 40% da população que está fora desse processo educativo, a gente vai pensar um pouco nas mulheres. Se pensar nesse período, quando a gente pensa nesse período imperial, as mulheres elas estavam desprivilegiadas. Elas só tinham acesso a uma cidadania passiva, que era aquele lugar de dona da casa, dona de casa, aprender algumas prendas domésticas. A educação, a leitura escrita, era um direito negado às mulheres. E pensar nas mulheres hoje, em março, na véspera, logo depois aí do Ano Internacional, do Dia Internacional da Mulher, é pensar o quanto as mulheres, o quanto vocês avançaram. E aí é uma fala especial às mulheres, né, para pensar o quanto as mulheres avançaram na dimensão do direito e da conquista. E outro aspecto interessante que a gente pode estar trazendo é a questão do voto. Volta lá só um minutinho. O voto era privativo do sujeito masculino. As mulheres, os pobres, os povos negros, não tinham direito ao voto. E aí a gente está passando por todo um processo para a gente pensar um pouco de atualidade também, o quanto a gente tem caminhado e o que a gente tem feito com o nosso voto, né? A gente tem que refletir cada vez mais que o voto é a nossa armadura, é a nossa principal arma de combate às mazelas da nossa sociedade. E aí, vamos falar um pouco, então, das primeiras letras, né? A gente começa a pensar na Constituição e aparece aí na Constituição de 34, o ato adicional de 34, vai trazer para a gente o que foi chamado de instrução primária. E aí a gente começa a pensar que era o acesso às primeiras letras e quem é que tinha direito a aprender. A gente pode pensar que a gente vai ter direito para os filhos dos senhores de engenho, né? A população, os pobres, os povos escravizados, as mulheres, não tinham acesso a esse ensino, a essa instrução primária. Então, é pensar o que a gente está fazendo hoje com o PNAE, para mim, é um salto qualitativo, enquanto a gente consegue... se não pensar no Brasil, a gente pensa no Rio de Janeiro, a capilaridade que o PNAE possui para pensar, para avançar na educação pública. Então, para a gente é importante pensar o quanto nós avançamos do Império à nossa atualidade. Por favor.
E aí a gente vai lá dar um salto mais um pouquinho para pensar em 1837, quando cada cidade, então, tinha direito, era a província que era responsável pela educação. E o PNAE tem uma lógica nesse sentido, né? Cada estado é responsável pelo seu processo de alfabetização, por esse processo de aprender a ler e escrever, mais do que apresentar as primeiras letras, né? É um processo político, porque ensinar é um ato político. Eu gosto muito de Paulo Freire quando ele traz isso para a gente. E aí ele traz dois aspectos importantes. Quem ficava fora da escola? Todas as pessoas que padecessem de algumas moléstias contagiosas e os negros escravizados e os negros africanos, ainda que fossem livres e libertos. A educação não era um direito conquistado, mesmo que ele fosse um sujeito liberto. Pode passar. Vamos falar um pouquinho rapidamente do Manifesto dos Pioneiros de 32, que a gente já pensa que algo de novo já começa a aparecer nesse cenário. Mas é importante destacar também que esse Manifesto dos Pioneiros vai demarcar o lugar do privilégio em oposição ao direito. Porque quem vai ter direito à escola ainda, a escola ainda passa a ser, continua sendo um lugar de privilégios, um lugar de privilegiado. Se pensarmos no acesso ao direito, os cursos ditos clássicos, a formação mais clássica, quem vai ter acesso a se formar em medicina, se formar em direito... Não, calma, não estou falando de hoje. Eu estou tentando falar ainda da década de 34. Mas isso parece que é tão recente, né? Os cursos clássicos, talvez nobres, como diz aí essa educação mais propedêutica, é a gente pensar... Quando é que um filho de um zelador, de um porteiro, de uma cozinheira, teria acesso a uma universidade a ser aprovado no curso de medicina? Tempos atuais, tempos recentes, de direitos que estão aí em risco, que a gente precisa estar sempre na vanguarda, na luta diária, para a gente não perder, para a gente lutar e resistir para que os nossos direitos continuem. E aí a gente dá um salto para a Constituição de 46, que vai trazer para a gente o lugar do financiamento. Em 34 já se começa a entrar em cena a importância de ter um financiamento específico para garantir esse direito à gratuidade e a obrigatoriedade do então ensino primário. E aí a gente está hoje numa situação um pouquinho semelhante, né? Se a gente está pensando assim, qual é o financiamento do PNAE, né? Todos nós, professores e professoras, estamos juntos no PNAE pela luta política em busca desse financiamento. A gente entende que não está aí disponível, mas a luta continua. A gente tem que acreditar que o sistema de ensino vai ter esse reconhecimento pautado pelas políticas e com o direito a financiamento. Mas, enquanto não tem, a gente vai resistir e vai continuar em busca desse conhecimento, porque só o conhecimento vai transformar essa sociedade. E aí a gente tem aí também, já em 61, a Lei 4.024, que não traz nada muito significativo para a gente pensar a educação, mas já é um registro importante para a gente pensar que existe, que há educação, o ensino primário já está ali previsto. A gente vai ter aí na Constituição de 67 uma frágil menção à obrigatoriedade do ensino primário a crianças a partir de 8 anos. Então, já começa a demarcar quem tem direitos. A gente vai ter aí uma obrigatoriedade para pensar entre 7 ou 14 anos. Hoje, daqui a pouco a Luciane vai falar um pouquinho mais sobre essa obrigatoriedade atual, mas a gente percebe que já existe uma preocupação que aparece também no PNAE, quando demarca aí qual é essa obrigatoriedade, e que a gente vai estar tentando garantir esse direito para essas crianças. Agora, é importante ressaltar que esse direito não é restrito a esse corpo quantitativo, numérico. A gente tem que pensar nessas crianças dentro da idade prevista do PNAE, mas a gente não vai abrir mão de pensar de todos os sujeitos que estão fora dessa faixa etária e que também têm direito à aprendizagem, direito ao conhecimento.
E aí eu vou passar um pouquinho para a Luciane, para ela vai trazer um pouquinho mais dessa reflexão. Então, assim, para a gente dar continuidade às reflexões do Edmilson, o Edmilson trouxe muito bem, sempre fazendo, mesmo que essa construção histórica, fazendo esse devir, né, constante para poder relacionar o PNAEC à questão da construção do direito da educação. Isso é importante porque, assim, dentro da nossa legislação, essa construção ela é um pouco lenta, conforme o próprio Edmilson já veio expondo ao longo da apresentação dele. O direito foi algo construído ao longo do século XX, o direito à educação. Enfim, nas primeiras constituições isso coloca timidamente, mas a garantia do direito, enquanto um direito constitucional e uma faixa de obrigatoriedade, incluindo idade, isso vai se consolidar na Constituição de 1988, que é quando a gente vai ter a garantia da educação como um dos direitos fundamentais das crianças, consagrado nas constituições, né, de todos os países, na verdade. É um movimento que não é só brasileiro, é um movimento mundial. E aí esse direito ele inclui a compulsoriedade e a gratuidade. Então, assim, é um direito obrigatório a todos, extensivo a todos, e gratuito na sua forma de oferecimento. E pensar nisso é muito importante, porque a gratuidade, a obrigatoriedade é o que vai garantir pensar o processo de alfabetização concomitantemente. Lembrando o Edmilson, quando ele fala lá do início da década, da década de 10, de 20, lá próximo aos pioneiros, tem dados da época, tem um livro, Os Intelectuais da Educação, da Helena Bomini, que ela fala que naquele período apenas 10% da população, aproximadamente mais ou menos 10% da população brasileira era alfabetizada, 90% era analfabeta. E a gente passa ao longo do século XX com as taxas de analfabetismo muito elevadas. Mesmo com a Constituição de 88, mesmo com essa garantia constitucional, a gente ainda tem muitos desafios. E aí é que eu acredito que se insere a importância pedagógica e política do PNAEC, que é garantir a efetivação de um direito constitucional. E um direito que os professores também, enquanto constituintes de todo o corpo pedagógico das escolas públicas, gratuitas, tenha-se também esse direito de formação continuada, esse direito que está sendo construído no terreno das práticas, das discussões, isso que a gente tem feito ao longo das formações, e se consolidado enquanto também ação na medida de efetivação, de fato, de uma alfabetização, de um processo legítimo de alfabetização. Dentro de um contexto mais amplo, a gente poderia até falar letramento, entendendo o letramento como construção da função social dos processos de leitura e escrita. E isso é muito interessante, que a gente vê isso cotidianamente nas falas, nas formações, né, do PNAEC, que a gente vê isso muito claro, muito importante pensar a partir dessa ótica. E voltando para a questão do direito à educação como direitos sociais, aí a educação ela ganha primazia a partir de 88, a gratuidade para todos os níveis de ensino, inclusão da educação infantil no sistema de ensino, garantindo-lhe também a gratuidade, porque a gente sabe que a educação infantil tinha aquele viés assistencialista de não obrigatoriedade. Isso vai se firmar também na Constituição de 1988, onde a gente vai garantir que essa etapa da educação seja também gratuita, oferecida pelo Estado. Hoje, mais atualmente, a gente tem garantido aí pelo nosso atual Plano Nacional de Educação que as crianças de 4 a 17 anos estejam inseridas dentro dessa gratuidade, dessa educação obrigatória. Então, a nossa educação básica avançou bastante, aumentou, né, o que eram só 8 anos lá na época da Constituição de 1988 e da primeira LDB, isso depois foi reformulado e a gente ampliou essa faixa de obrigatoriedade. Isso é muito importante. A gente garante, né, que a alfabetização ela seja algo que não se construa somente ali naqueles primeiros momentos dos primeiros segmentos, mas que ela aconteça, enfim, cruze todo o eixo formativo que vá além do ensino fundamental, ali da primeira etapa do ensino fundamental. E aí é um cumprimento, esse artigo, né, o artigo 208 da Constituição Federal, que garante que a educação é dever do Estado,
ele vai trazer para a gente um prazo para efetivação de uma das mais antigas dívidas educacionais brasileiras, que é a universalização da alfabetização e da escola fundamental compulsória. Na verdade, vamos retificar isso aqui, da escola básica obrigatória. A gente já teve essa extensão reformulada. E, além disso, decorrido o prazo previsto, seriam passíveis de responsabilização as autoridades que não envidassem os esforços para fazer cumprir o dispositivo constitucional. A parte relativa à distribuição de recursos, apesar de ter sido formulada visando ampliar o montante de recursos aplicados em educação, ela vai ser redigida posteriormente pela lei 11.494 de 2007, que traz para a gente o Fundeb, né, que vai pegar toda a educação básica. Isso é uma garantia muito importante, né, porque que se costura por dentro da Constituição Federal, porque então a questão não é só garantir o acesso à escola, é o acesso à permanência e à efetividade desse processo de alfabetização, como um direito público subjetivo, onde um sujeito ativo, de quem emana a exigência, o poder de exigir, e um sujeito passivo também, sobre quem recai a exigência, principalmente o dever de cumprir a obrigação jurídica resultante da regra de direito. Então, isso é fundamental, porque isso garante os pilares da gente cobrar aos poderes públicos aonde não se tem escola. E isso estava muito presente nos debates das nossas professoras, né, no nosso debate, da questão da garantia das escolas na Baixada Fluminense, da garantia da ampliação de escolas públicas nas regiões que mais carecem, das escolas do campo. Isso foi um ganho fundamental que a gente teve na fala dessas professoras, que era justamente a garantia desse direito e o recorrer desse direito às instâncias públicas, né, ao Ministério Público, enfim, às instâncias que garantem a efetividade. E a alfabetização também é um direito. Então, por ela ser um direito, o PNAE se torna mais estruturante ainda. No meu ponto de vista, o PNAE ele deveria deixar de ser um programa, como diria o nosso professor Luiz Antônio Cunha, um programa, enfim, que acontece num tempo determinado para se tornar uma política de Estado. Eu acho que isso é fundamental. O PNAE, no meu entender, ele já é, no terreno das práticas, uma política de Estado, mas ele precisa ser legitimado como tal. Porque é aí que a gente garante que, independente de qualquer período político, a gente vai ter a continuidade desse programa. E aí sim a gente vai garantir que o direito à alfabetização, o direito à educação, ele dê continuidade dentro de ciclos históricos, independente do tipo de política que se costure ou se faça. Por isso a importância, eu acredito que no terreno das práticas isso já tenha sido garantido, mas a gente ainda precisa garantir isso no terreno do direito mesmo, da garantia, né, legal. E aí, voltando à questão da legislação, ainda sobre o artigo 208 da Constituição Federal, ele traz a novidade em responsabilizar diretamente a autoridade incumbida do direito, que foi o que eu falei, o administrador público. E isso está muito presente na fala dos nossos formadores do PNAE, que quando a gente senta com os professores, eles falam muito isso, a necessidade de se garantir que a escola tenha condições materiais, que a escola consiga um aparato mínimo para funcionamento e, mais ainda, qualitativo, financeiro, recursos. Isso tudo já estava previsto, né, dentro da nossa legislação, lá que rege o Fundef, depois o Fundeb. A gente tem uma continuidade por dentro do atual Plano Nacional de Educação, o último, né, de 2014. E esses professores formadores, eles sempre falavam isso para a gente, né, que eles lutam muito diariamente, cotidianamente por isso. É garantir mesmo a efetividade do direito à educação e à alfabetização. Um outro parágrafo muito interessante e bem significativo é onde enseja um aperfeiçoamento das estatísticas educacionais. Isso lá em 88. Hoje em dia a gente já tem uma base de dados bem robusta, né, pelo INEP, e que precisa ser apropriada pelos nossos professores aí para entendimento, compreensão de como tem se materializado essas redes em termos de alfabetização. Isso está tudo lá em dados brutos. A gente precisa se apropriar desses dados para justamente entender o cenário. E eles possibilitam a gente a fazer esse mapa.
a gente já consegue vislumbrar isso na região do estado do Rio de Janeiro com o PNAEC, isso já fica bem visível, mas é importante também a apropriação desses dados para a gente entender como isso está se configurando no Brasil e essa articulação entre estados. Isso é muito interessante. E aí o artigo vai também remeter ao 227 da Constituição, a questão do ECA, da garantia dos direitos, e a alfabetização está inclusa ali como uma garantia do direito, o desdobramento do artigo 208 da Constituição Federal, na verdade, está presente dentro do ECA, para a garantia desse direito. Avanços são considerados em termos práticos, principalmente considerando que os direitos anteriormente anunciados, né, que foi aqueles relativos ao artigo 208 e 227, garantem a questão de segurança, o mandado de injunção. Então, assim, se as crianças não estão tendo acesso à escola, não estão conseguindo participar do processo de alfabetização, os pais têm essa responsabilidade, mas tem também os professores, junto aos pais, de se unir aí para garantir a escola para todo mundo. E outra questão super importante, a gente traz aqui também a Emenda Constitucional 14, que é a emenda que dá o pontapé lá para o Fundef, em 96, e depois ela é reformulada para se transformar no Fundeb, é a questão dos recursos, né? E que é fundamental, estruturante, quando a gente pensa em políticas públicas e direito à educação. O direito à educação ele é sempre acompanhado de recursos compulsoriamente destinados para que a educação tenha condições de se materializar. Isso não acontecia lá no início do século passado, aquele período que Edmilson retratou muito bem, isso não acontecia. A primeira vez que a questão do financiamento vai entrar para a gente é lá na Constituição de 34, mas depois ele some e retorna para a gente lá em 83, na emenda João Calmon. E quando ele retorna nessa emenda, ele se consolida por meio da Constituição Federal de 88. Ele garante que a gente tenha essa condição material, não só para as escolas, mas para a questão também da formação continuada, que é o que a gente faz no PNAEC, né? Tudo isso é garantido legalmente. Então, a gente precisa pensar que, enquanto formadores, a gente precisa cobrar esse direito constitucional. O PNAEC está dentro desse pacote. Mais uma vez, voltando à questão da necessidade como política de Estado, mas mesmo como uma política pública que ele já se constitui há um bom tempo, ele tem todo esse acompanhamento e essa necessidade material que já lhe é garantida se a gente pensar em termos constitucionais. A gente está com uma política de alfabetização, uma política de formação continuada, que também é reivindicada lá na LDB 9394 de 96, né? Já é preconizada lá. Então, a gente está dando materialidade através do PNAEC a efetivação dessas políticas públicas. E aí a gente entra na questão das políticas públicas de educação inclusiva, que é super importante. Isso esteve sempre presente, né? No momento que a gente trabalhou com as nossas formadoras do PNAEC, pensar as políticas de educação inclusiva como parte estruturante das nossas discussões, porque é pensar numa escola concreta, é pensar na formação docente de qualidade, é pensar na discussão de materialidade que essa formação ganha ali nos nossos processos, nos nossos encontros do PNAEC, nos desdobramentos. A nossa preocupação com os desdobramentos é muito grande, e também compreender a escola, a educação como um direito fundamental, o PNAEC como um programa que precisa se configurar legalmente dentro de uma política de Estado, entender que toda essa construção histórica do direito educacional se fez como demandas sociais, e através dessas demandas sociais e dessas cobranças que a gente tem a garantia aí de dar mais força ainda ao nosso programa, que vem resistindo com muita potência, um programa potente, com muita energia, com muita potência, e que, com toda a diversidade que a gente tem nas redes de ensino, a gente consegue ter um núcleo estruturante onde eu percebo uma organicidade dos municípios, dos discursos que encaminham a gente para essas discussões, inclusive da educação inclusiva. Quer falar um pouquinho da educação inclusiva? Porque é a especialidade do Edmilson. Não necessariamente, mas a gente acompanha
A educação inclusiva não é a minha especialidade especificamente, mas a gente trabalha no cotidiano com as crianças e acompanha o processo de inclusão. Eu não costumo chamar nem de criança portadora de deficiência, eu gosto sempre de pensar na criança em processo de inclusão, que acho que a gente traz essa criança para um sentido mais igualitário, porque a gente quer fazer defesa da diferença também. E aí a gente pontuou que é importante ter... A gente tem todo um avanço em relação aos documentos internacionais, desde a Declaração de Salamanca, mas eu queria trazer uma reflexão bem mais sucinta para a gente pensar que existe, tanto na Constituição quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, um lugar que defende essa igualdade de condições, essa igualdade, esse lugar, essa importância do acesso e a permanência. E tenho visto cada vez mais crianças em processos de inclusão buscando a escola pública. E não só buscando a escola pública, mas buscando também a rede privada de ensino, que acaba sendo um pouco mais seletiva no seu público, mas elas estão aí também nessa luta pelo lugar de ser criança num processo de inclusão numa escola que seja pública ou que seja da rede privada. E esse direito ele deve ser respeitado por nós, professores. E como a gente vai pensar um processo de alfabetização que privilegie também as crianças em processo de inclusão? Acho que esse é um desafio fundamental para os nossos alfabetizadores e para as nossas alfabetizadoras. Porque as crianças que estão ditas no processo regular de aprendizagem vão caminhando. E as crianças em processo de inclusão? Elas precisam de um trabalho diversificado. Um trabalho diversificado que acaba também privilegiando as práticas também de aprendizagem das crianças ditas regulares. Então, ser um professor criativo, ser um professor que desafie o seu próprio processo formativo de buscar, de pesquisar e investigar questões que privilegiem o enfrentamento daquela deficiência, para que aquela família seja convidada a participar, a reconhecer que seu filho está num processo de inclusão. Porque muitas vezes a família não consegue reconhecer. Então, um aspecto bastante importante dessa temática tem a ver em pensar não só na questão da deficiência física ou motora, mas pensar todos os processos inclusivos de aprendizagem que potencializa a formação desse sujeito ativo que é a criança, né? E também é importante pensar que muitas vezes é na alfabetização, é nesse período de alfabetização, e as professoras são parceiras nesse movimento de ajudar a descobrir que existe uma demanda para aquela criança, seja uma demanda visual, seja uma demanda física, auditiva. E essas pistas que as professoras e os professores alfabetizadores trazem para o cotidiano da escola são fundamentais para as famílias, porque somos nós, professores, que também vamos colaborar. Não digo que nós somos responsáveis, não é o caso, mas nós somos colaboradores nesse processo formativo. E aí a Rosana Glatt vai dizer para a gente o quanto é importante que não só os professores, mas toda a equipe de gestão da escola pense em que essas políticas se materializem no projeto político-pedagógico. Então, entrar dentro da escola e fazer com que os professores tenham encontros formativos para que a inclusão seja um ponto permanente do projeto político-pedagógico. E aí uma pergunta, desafio, né? No projeto político da sua escola, tem uma discussão sobre educação inclusiva? É para vocês pensarem, depois vocês dizem para a gente, digam para a gente. Então, vamos continuar pensando isso. Augusto, volta lá. Isso. Alguns aspectos importantes que a gente considera para pensar a educação inclusiva é que haja um planejamento de atendimento individual, mas um atendimento que não seja tão diferente, que não seja só para aquela criança em processo de alfabetização, em processo de inclusão, mas que ela possa interagir com seus colegas, com as outras crianças. Então, ser inclusivo
implica em pensar em que propostas políticas, político-pedagógica, eu posso promover para que as crianças interajam, para que haja interação. E é esse processo de interação que, às vezes, que na verdade, é mais fascinante, quando você vê uma criança em processo de inclusão, acolhida pelos seus colegas, você vê que aquele trabalho de alfabetização está fluindo, está acontecendo, porque é um processo que é maior do que ler, é um processo de envolvimento, é um processo de interação. E outro aspecto interessante, pensar também que quando a criança, em processo, demanda por esse processo de atendimento especial, é importante que haja também um profissional de apoio, que os municípios pensem nessa política pública, que, se não tem a possibilidade de ter uma docência compartilhada, como acontece na experiência da Escola de Educação Infantil da FRJ, né, onde você tem ali uma dupla de professores acompanhando as crianças, e aí você pode ter um professor se dedicando mais efetivamente a uma criança com demandas mais específicas. A rede de Magé, eu tenho acompanhado de perto o município de Magé, eles demandaram uma política de profissional de apoio escolar. Então, toda vez que a escola demanda, através de ofício, que está recebendo uma criança em processo de inclusão, seja ela laudada ou não, porque, às vezes, a criança não tem um laudo específico do neurologista, mas os professores, junto com seus orientadores pedagógicos, orientadores educacionais, conseguem fazer uma anamnese e conseguem perceber o quanto aquela criança precisa de uma demanda mais específica. Então, acho que vale a pena pensar que não é só aquela criança que tem laudo que precisa de uma política específica. Se a escola consegue perceber que há no grupo outras crianças que a família ainda não teve esse estalo, esse insight para cuidado desse aspecto que é voltado da saúde, que a escola tem um olhar pedagógico para fazer esse atendimento. E aí vale a pena pensar também no espaço de acessibilidade. Uma escola acessível não só fisicamente, mas o corpo social da escola tem que estar envolvido nessa acessibilidade. E acho que vale a pena pensar também os materiais adaptados, o quanto esses materiais são necessários, e o PNAE, acho que é potente nesse exercício de fazer com que o professor pense, que a professora pense em produzir materiais diferenciados nesse processo de alfabetização. Eu pedi o Edmilson para fazer essa troca, a gente já está acostumado, a gente já está acostumado com isso. O Edmilson falando dessa experiência da questão da escola, enfim, é muito importante quando você fala essa questão da necessidade de toda uma construção, entendermos que essa necessidade de inclusão é uma necessidade também social, mas econômica também, de pensarmos a escola, pensarmos as questões econômicas que envolvem e tentar, quanto escola, compreender isso, porque dentro da alfabetização é fundamental, porque a gente chega numa sala de alfabetização, a gente não vai encontrar uma turma homogênea nunca. Hoje em dia, cada vez mais, a gente tem avançado muito dentro das escolas, é um ganho das mais recentes políticas públicas de ter crianças de inclusão no ensino fundamental, nos diferentes segmentos. A educação especial, ela é uma etapa que cruza toda, uma modalidade que cruza toda a educação básica, e aí a gente pensar na necessidade de garantia, de acompanhamento, enfim, mas de também dialogar com essas famílias, compreender todo esse contexto econômico, sócio, histórico que essa família está inserida para ajudar mais ainda. E isso não é uma tarefa individual do professor, isso é uma tarefa institucional. E aí construir um projeto político-pedagógico na perspectiva dessa pedagogia inclusiva, da pedagogia das diferenças, se torna fundamental. A discussão dos projetos pedagógicos, quando eles acontecem de forma democrática, quando eles acontecem numa perspectiva de construção coletiva, eles vão trazer, isso vai estar muito latente na construção do projeto, que é um projeto, a gente pensar a escola como um projeto onde ele siga uma direção inclusiva, multicultural, intercultural,
política, pedagógica, e aí sim ele vai ganhar sentido, ele ganha legitimidade quando a gente constrói isso coletivamente. E aí o PNAEC deixa essa prática para a gente, porque todas as construções que nós fizemos no PNAEC foram coletivamente e foram legítimas justamente porque foram construídas nos diálogos que a gente travou com os nossos professores. Então, todo aquele diálogo, aquela construção que se deu coletivamente, ela foi legitimada porque houve uma participação de todos os professores. E aí, nesse sentido, é importante a gente pegar essa experiência do PNAEC e tentar transpô-la justamente para a questão do projeto pedagógico, na construção desse projeto pedagógico pensado a partir dessa pedagogia das diferenças, da inclusão, da interculturalidade, de uma dimensão pedagógica, política, sócio-histórica, a gente vai conseguir garantir legitimidade. É a partir daí que a gente vai conseguir que a intencionalidade desse projeto ganhe materialidade. Uma outra questão que é importante a gente apontar é justamente compreender o porquê do trabalho por projetos, que, só para finalizar, quer falar um pouquinho do trabalho de projetos? O trabalho de projetos é um trabalho que a gente constrói dentro dessa nova lógica de organização do conhecimento, onde ele se dá pela questão da multiculturalidade, da interdisciplinaridade, e ele só ganha sentido justamente pela forma como ele é tecido. E isso a gente também pode, mais uma vez, transpor para as experiências do PNAEC. Tudo que a gente construiu, toda a proposta do PNAEC construída coletivamente, ele ganhou esse sentido tão vivaz, tão pulsante, justamente porque foi construído dentro, com, na e entre os professores, os formadores. Então, é isso que a gente queria ajudar a pensar, a trazer a nossa proposta do Pensar a Escola, porque a gente tentou fazer assim, o que seria uma vertente mais histórica, do macro para o micro, para fazer essa transposição de discussão assim, dentro do que a gente vivenciou no PNAEC. Acabaram? Não passaram, não. Nossa, eu acho que eu aprendi muito hoje. E é bom, né, ver esses nossos formadores trazendo um pouco da vivência com o PNAEC. E eu fiquei pensando em várias coisas. Primeiro, porque nós estamos pensando nos núcleos de alfabetização, né? E eu acho que já surgiu uma pergunta no chat, né? Quer dizer, e isso tudo, né? O que tem a ver com o núcleo de alfabetização que nós estamos, esse ano, apostando na construção das políticas locais. E tanto a Luciane quanto o Edmilson deixaram bem claro. Eu fiquei pensando muito numa frase assim: a escola pública já foi boa. Boa para quem? Né? Quer dizer, a partir de 1988, nós tivemos que encarar um outro conceito de escola pública, um outro conceito de direito à educação. Nós tivemos que movimentar, né? E não está sendo fácil. Coisas foram colocadas aqui muito importantes, né? Como financiamento. É muito importante isso. Nós sabemos que não se faz educação sem o dinheiro, né? Sem uma verba apropriada. E outras coisas foram colocadas aqui que eu acho que ficou bem claro que direito à educação não é... Foi o que eu e Edmilson estávamos conversando antes da web. Não é só o acesso e controlar a frequência de crianças, né? Quando Edmilson fala da inclusão, quer dizer, quais são as condições que eu dou para a criança permanecer nessa escola? Então, eu hoje aprendi muita coisa, a gente começa a pensar. E eu adorei a parte que a Luciene vai mostrar que a alfabetização é tão correlacionado com direito à educação. Aí pronto, PNAEC virou, já era tudo na minha vida, agora é tudo para o resto, para outra vida, possivelmente. E aí eu acho que vocês estão de parabéns. Eu acho que a escolha foi acertada. As pessoas estão elogiando vocês bastante no chat, né, dizendo que a palestra está muito próxima do cotidiano, muito próxima deles. Eu vou ler algumas coisas que eu acho que nós escolhemos aqui, que nós achamos importantes para vocês saberem e comentarem. Que eu acho que é bom a gente dar uma devolutiva para esse professor, né, ouvir essa voz desse professor e o que vocês mostraram. E seria interessante a gente pensar qual é a importância disso na hora que o município vai valorizar a alfabetização, vai valorizar um espaço para a alfabetização, vai sim
né, quando a Luciene correlaciona estritamente direito à educação e alfabetização, acho que eu nunca tinha ouvido isso, Luciene, sabe? Eu fiquei pensando o tempo todo nisso, quer dizer, é um princípio básico do direito à educação. Tantas vezes tentado e não conquistado. Mas eu vou ler algumas coisas rápidas para vocês comentarem, tá? Eu só fiz agora uma mediação mesmo, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui, peraí. Nossa, está bombando. Parabenizam. Uma professora, a Camila Teixeira, ela diz: concordo que não existe prática sem teoria. Precisamos ter bagagem para atuar em sala de aula. Entretanto, devemos estar preparados para a quebra de paradigmas teóricos, pois muitas vezes a teoria não nos prepara para tudo. Eu acho que é uma coisa legal da Camila chamar a atenção. Eu acho que dá para a gente pensar em tanta coisa agora com direito à educação. Acho que a Camila dá um pontapé, né? Que tipo de escola nós estamos pensando para garantir o direito à educação? E aqui a Camila parabeniza as formações do PNAE e diz que estimulam, né, o professor a aprender e pensar melhor na prática e atualizar as ideias. E aí as reflexões tratadas na UEB foram ótimas, como é importante valorizar o professor no chão da sala de aula, com as formações do PNAE que nos proporcionaram uma rede de saberes para não nos sentirmos sozinhos. Perfeito, precisamos de momentos como estes. Então, muitas vezes, a sala de aula não recebe nenhum tipo de apoio e pouca valorização. Quer dizer, a Camila vai dizer que é preciso quebrar uma quebra de paradigmas teóricos, né? E aí os professores estão dizendo, nós somos importantes, nós precisamos ser ouvidos. Eu acho que vocês poderiam, não sei se é audacioso, se isso vale uma tese, mas como é que nós correlacionamos a valorização do profissional, como nós correlacionamos a valorização da alfabetização e esse espaço da sala de aula como um lugar para a gente ampliar essa ideia de direito à educação, então importante para o debate com os núcleos, né? Bom, assim, pergunta muito pertinente da Camila. Questão muito pertinente quando ela fala da questão de quebrar paradigmas. Eu acho que esse é o grande desafio que o PNAE consegue atingir, ser focal, porque a crítica, muitas vezes, que se faz assim, mas é muita teoria e pouca prática. O PNAE, ele tem essa natureza extensionista, né, diríamos assim, de chegar ao conhecimento da universidade, dialogando de forma vivaz e construindo e se reconstruindo a partir das práticas que se estabelecem no PNAE, que isso fica bem claro nas produções que a gente participou dos últimos livros do PNAE, aonde o nosso foco principal não são categorias teóricas. Ao contrário, é a empiria, a prática da construção que foi realizada ali no PNAE, que a gente tenta, aí sim, fazer um debate, um diálogo com o teórico, para entender que aquilo ali está presente na teoria de alguma forma, mas aquilo ali, na verdade, a experiência já se construiu no terreno prático. Foi uma experiência que se construiu subjetivamente em determinados grupos, e aí, quando se coloca a questão dos núcleos, da importância desses núcleos, que você falou lá inicialmente, são, assim, para mim, no meu ponto de vista, são centrais, porque é a articulação que faz e que consegue manter o programa aí, firme e forte. Desde que eu entrei, né, o programa, eu acho que foi 2016, enfim, acompanhando. O programa ele é forte justamente por isso, porque a gente vive a partir de redes. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Então, é nessa troca com os professores, é nesse bate-bola com os professores, nessa construção, nessa legitimação das práticas docentes é que a gente garante a efetividade do PNAE, senão ele não teria efetividade alguma. E aí eu acredito que, nesse sentido, o PNAE ele dá conta do que seria o que alguns autores chamariam de transposição didática, né? Não é o meu campo, mas eu gosto desse termo, essa transposição didática entre conhecimentos teóricos e significação deles na prática, e a vivência deles na prática. Então, assim, eu acho que o PNAE consegue fazer esse diálogo bem. E a universidade tem esse desafio, sim,
de começar a pensar como que ela vai se aproximar da comunidade para ganhar mais legitimidade ainda e fazer as pessoas, no geral, entenderem que a universidade, a importância da universidade não está só na produção teórica. Essa produção teórica é justamente para se avançar no campo das práticas sociais. E eu acho que é esse o grande desafio contemporâneo da universidade, que alguns grupos têm feito aí super bem de pesquisa, quando fazem esse debate teórico-prático, seja na ligação com movimentos sociais, seja na ligação com grupos, com formações, onde a gente lida diretamente com professores dentro de um processo de formação continuada. Assim, no meu ponto de vista, é isso. Eu acho que a Camila traz um aspecto bem relevante, mas eu gosto de pensar essa relação como teoria e prática como aquela professora ou aquele professor que gosta de investigar as suas próprias práticas, que se sente desafiado quando uma criança não está aprendendo. E ela quer descobrir estratégias, possibilidades de incentivar essa criança. Nesse momento, ela está pesquisando, ela está teorizando. E, às vezes, a gente acha que a teoria é aquela que está na academia, que está na universidade. E não, o chão da escola é um campo teórico, também produz conhecimento. Aliás, a universidade está sempre pesquisando a escola porque quer legitimar esse conhecimento que não é necessário, né? Porque nós, professores, que estamos lá na escola, no chão da escola, produzimos conhecimento a cada vez que eu quero investigar o porquê que aquele sujeito não aprendeu a minha proposta. Ou ele está se distanciando do grupo, não está interagindo. Quando você, Camila, de repente, pensa nessas possibilidades, possibilidades reflexivas, de você pensar o que está faltando para ele conseguir interagir melhor com o grupo, você está teorizando, você está criando possibilidades, você está pensando, você está produzindo conhecimento. E eu gosto de investigar as minhas práticas, e é isso que a gente que está na escola faz diariamente, né? E sobre pensar que a gente está sozinho na escola, sozinho na sala de aula, concordo. Mas, por outro lado, a gente precisa, a professora alfabetizadora, o professor alfabetizador, precisa entender que a alfabetização é poder. Porque você ensina a ler o mundo. Então, qual é o seu lugar nessa chave? É um lugar fundamental na escola, porque se é uma escola que atende o fundamental até o 9º ano, o professor do 9º ano ele vai procurar a professora alfabetizadora quando ele descobre uma criança com dislexia e ele não sabe o que fazer. E acho que esse diálogo, essa interação entre os profissionais da escola, fundamentais para a gente entender qual é o meu lugar enquanto alfabetizador. Qual é o seu lugar como alfabetizadora? É um lugar potente da professora que produz conhecimento no chão da escola. Então, a gente precisa empoderar-se, a gente precisa se empoderar do conhecimento que a gente tem a partir das nossas práticas sociais. E continuam os elogios, tá? Nós temos também a Bruna Narciso diz que a alfabetização, então, vai além de ler e escrever, né? E que o município venha nos apoiar. Eu acho, professora, aí eu vou me meter. É esse o nosso desejo com os núcleos de alfabetização. Que cada município, eu vou lembrar aqui a Luciene, cada município se tornou ente federado em 1988. E nós aprendemos pelo PNAE que, embora tenham se tornado entes federados, a constituição das políticas locais é raridade. Eu ouvi de muitos municípios que esses municípios só instituem políticas quando vem do MEC, do Ministério da Educação. Não há a constituição de políticas locais. E quando nós perguntamos por quê, alguns disseram, nós não temos estrutura, nós não temos equipe, nós não temos conteúdos para isso. E nós vimos que as descontinuidades, né, das políticas, das falta de política, até de uma política de Estado no próprio município, das equipes que ficam no zigue-zague, né, fica uma, vai outra. Enfim, a gente não consegue dar sentido
a continuidade de ideias importantes que estão avançando com a alfabetização. Então, eu acho que o apoio hoje para esse alfabetizador, eu adorei o que Edmilson falou. Olha, acho que eu vou gravar minha vida. Ser alfabetizador é ser poder na escola, né? É esse professor que lê tudo, faz ler tudo. E, enfim, não é só ler, não é identificar e decodificar sílabas, né? Ele vai muito além disso. Então, realmente, eu acho que hoje, mais uma vez, a gente tem mais uma experiência importante. Mas eu vou passar para o Edmilson e para a Luciene. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. A Andréia diz: acredito que a diferença que nos faz enriquecer e ter profissionais que conhecem a realidade da sala de aula. Isso nos proporciona ainda mais segurança e empatia. Creio que ter trazido vocês que já ouviram esses professores, a identificação, o vínculo, né? O PNAE que traz essa verdade para nós. Obrigada, iniciando o trabalho esse ano e aprendendo sempre. Quer dizer, estamos aí. Tem mais aqui. Tem uma questão. Parabéns por trazer a questão racial para a discussão. Muito importante. Diversidade é o tema. Então, acho que o Edmilson, gente, pode dar uma aula maravilhosa sobre isso. E aqui, de novo, né, apoio e valorização. Uma aula enriquecedora. Eu acho que, mais uma vez, eu vou afirmar, o PNAE desse ano, a ideia da gente é incentivar os municípios a constituir políticas locais. E a gente vem entendendo isso desde que a universidade ela assumiu o PNAE. A UFRJ assumiu o PNAE. Né? E agora, esse ano, nós temos uma autonomia para trabalhar nesse sentido, fazer com que os municípios criem suas políticas locais. E eu acho que aí tem um eixo importante que é como fazer a valorização desses professores. Os núcleos podem ser potentes para isso. Esses alfabetizadores podem descobrir uma valorização, o apoio e avançar. Eu acho que aí eu vou pedir para a Luciene e para o Edmilson, né, comentarem essas questões. Fiquei muito feliz assim, com as mensagens. É interessante a gente conseguir ter esse feedback. É muito legal isso. Eu já estou acostumada com a educação à distância, porque eu dou aula em cursos de educação à distância, mas que a gente não tem esse feedback. Então, estou amando isso, assim, full time, né? On time, na hora, esse retorno, enfim. Essa questão dos núcleos, voltando, que foi colocada ali no final, acho assim, super importante pensar que, trazendo a fala do Edmilson, os professores são potência, enfim, eles têm um papel político muito importante ali dentro, na prática social. Enquanto professor, eu vejo isso diariamente. Quando você detecta que um aluno está com uma determinada necessidade, você busca a direção, é o professor que vai fazer vai ser esse radar, né, e vai conseguir ajudar no processo não só de alfabetização, ali, estritamente falando, mas alfabetização no sentido amplo, no sentido lato, e pensar que esses núcleos eles vão servir para a construção de uma identidade ligada à alfabetização dos municípios, a identidade pedagógica desses municípios, a identidade político-pedagógica desses municípios. E isso, através da articulação, enfim, o núcleo ele se torna uma instância central. Porque, a partir dali, ele tem a possibilidade, assim como a gente já teve em algum momento da história recente, a possibilidade de construção dos planos municipais de educação, enfim, aonde se articula isso, eu vejo a mesma importância de articulação dentro do núcleo de formação para pensar a alfabetização dentro de uma política pública de Estado. E aí, de Estado, quando a gente fala Estado, só para a compreensão do nosso público que está participando, não é Estado enquanto unidade da Federação Estado do Rio de Janeiro, mas Estado enquanto política de governo que transcende os governos, né? De uma política fixa ali daquele município. Então, política de Estado no município, uma política permanente, diríamos assim. Então, assim, esses núcleos eles têm a possibilidade de construir essa política de Estado ali, sim, trazer essa obrigatoriedade da alfabetização para a materialidade ali, mas também para pensar as práticas, para pensar as metodologias, para pensar como que isso tem se construído ali naqueles municípios e trazer à luz para os outros profissionais. É aquela questão do ensino em rede, da interconexão. Poder
mostrar a identidade, qual é a identidade do município de Nova Iguaçu, qual é a identidade do município de Caxias, enfim, qual é a identidade do município do Rio de Janeiro, é a identidade pedagógica. E isso é muito importante, porque se a gente consegue fazer isso por dentro dos núcleos de formação, a gente tem a possibilidade não de comparação jamais, ao contrário, de troca, e de uma troca muito significativa, porque aí a gente vai começar a entender que existem, apesar das especificidades de cada município, existem eixos comuns. Isso a gente viu nas formações da gestão lá em 2016. Cada município tinha a sua demanda específica, mas existiam eixos que estruturavam as discussões. Silvina fez isso plenamente bem, dialogou super bem com os grupos. Existem demandas que são gerais, e aí sim, é o que vai ligar esses núcleos, serão essas demandas gerais, mas permanentes. E a identidade pedagógica desses municípios vai seguir se reafirmando e fortalecendo por dentro dos núcleos de formação. Acho super importante. Esses núcleos são importantes, principalmente se a gente tomar como exemplo o que algumas cidades costumam fazer. Entre a gestão, se a gestão, agora a política de alfabetização vai ser em ciclo, agora vai ser em ano de escolaridade. E esse professor não é ouvido. Então, se há um núcleo para pensar esse conhecimento, isso vai gerar uma legislação, vai gerar um documento norteador, um documento que vai trazer eixo e respaldo para que as professoras possam, em grupo, buscar o gestor e apresentar. Mas nós construímos esse documento, como é que muda? Sem a gente discutir novamente. É desse lugar de poder que eu estou pensando junto com vocês. Se a gente participa de grupos formativos, como tem sido pensado esses núcleos, a gente vai poder gerar uma diretriz que realmente vai ancorar o trabalho e a prática na escola. E aí você não vai mais se sentir mais sozinho dentro da sua escola, porque você vai andar debaixo do braço com aqueles eixos, para toda vez que entrar uma diretora nova na sua escola que talvez não tenha percebido o movimento da prática, você vai estar fundamentada. Estou trazendo as crianças para o pátio para fazer essa prática aqui, porque está dentro do nosso documento que foi construído coletivamente. Então, você não vai se sentir só. Daí a importância, a relevância desses encontros, né? É desse tipo de empoderamento que eu penso que é necessário e que o PNAEC vai contribuir para que esses grupos aconteçam. Uma outra ação que eu tenho acompanhado em algumas redes de ensino é quando o Ministério Público intervém, sobretudo sobre a questão étnico-racial, a implementação da Lei 10.639, de 2003, e a Lei 11.645, de 2008, o Ministério Público tem feito intervenção para que os municípios digam a quantas anda o cumprimento dessa lei. Agora, imagina se você tem um documento norteador na sua rede, produzido coletivamente, e o Ministério Público possa ler esse documento e usar como referência para indagar o município por que determinada política de alfabetização não está sendo implementada. Então, acho que é nessa direção que a gente está pensando junto. É como a gente pode fortalecer esse lugar fértil, esse lugar potente, que é o processo de alfabetização e o processo de formação de alfabetizadores. Bom, eu acho que no adiantado da hora, já faltam pouquinhos minutos para dar 8 horas, né? E, infelizmente, nós temos aqui a restrição do horário no lugar que nós filmamos. Eu quero agradecer a todos. Nós gostaríamos de ler todas as mensagens que estão sendo mandadas aqui, mas depois eu vou passar para a Luciene e para o Edmilson. Acho que já temos hoje aqui um texto. Nós falamos já com a Lorelai e com o Jonathan na semana passada, na outra web, que já fossem providenciando um texto para um livro, para o lançamento no nosso seminário estadual. Eu acho que hoje aqui vai ter um texto muito especial entre o Edmilson e a Luciene. Hoje nós tivemos uma reflexão muito séria sobre... Eu acho que foi uma web muito especial, do direito à educação e à alfabetização. E por que dos núcleos de alfabetização e por que
hoje a universidade pode caminhar por um outro processo, né, no auxílio a esses municípios, na constituição das políticas locais. Não vamos intervir na identidade desse município, nós não podemos fazer isso, mas podemos apoiá-los e apoiar esses professores. Né? Eu gostei muito do Edmilson quando ele diz: os núcleos podem acabar com a solidão. Né? E nós vimos hoje aqui, em boa parte, como tem na fala dos professores o sofrimento psíquico e profissional, que é a solidão profissional. Isso é sério, muito sério. Né? Então, eu acho que os núcleos hoje, eu acho que foi dos momentos mais elucidantes aqui para a gente. Eu gostaria de agradecer aos professores, já vou passar aqui para os nossos palestrantes para eles terminarem, agradecer a presença de vocês. Nós vamos ter outras webs, vamos ter eventos, vamos ter muitas reflexões até julho. Contamos com a presença de vocês. Hoje é uma noite especial. E eu vou passar agora para o nosso palestrante para eles fazerem os agradecimentos. E qualquer coisa, entre em contato conosco. Nós temos o nosso e-mail, que é o pinaic.ufrj@gmail.com. Nós também temos o site, que tem o Fale Conosco, vocês podem utilizar. E vamos ter o espaço virtual de aprendizagem, que será um espaço só marcado por fóruns. Nós vamos ter esses formadores dialogando nesses fóruns digitais, e nós vamos poder compensar a ausência dos encontros presenciais. Não vamos deixar vocês ainda solitários, tá bom? Uma boa noite. Eu vou passar agora para os palestrantes e esperamos encontrá-los por aqui na próxima web. Queria agradecer a equipe PNAEC como um todo, a Elaine, principalmente, pelo convite, a todos os formadores que estão nos assistindo. Agradecer muito, assim, a gente tem muita saudade, né, aquele olhar presencial, mas a gente tem certeza que vocês estão aí do outro lado, participando, assistindo, com certeza interagindo, mandando ótimas colocações, e isso já nos dá um acalento da distância física, e quero que vocês entendam que nós não estamos sós, né? Nós estamos juntos, estamos aí no chão da escola, na sala de aula, no cotidiano, sempre pensando. Eu acredito que essa energia, de alguma forma, flui e nos atinge, nos liga também. Né? É uma força muito boa, muito pulsante, muito viva. Sempre encaro isso como uma energia muito boa. Então, quero agradecer a todos que nos assistiram até agora e colocar aí à disposição para quaisquer consideração que queiram enviar posteriormente. A gente está aí justamente para essa troca. Muito obrigada. Eu queria agradecer, mas eu queria fechar a minha fala com um trechinho de Ruth Rocha. Eu selecionei algumas páginas para a gente ler junto. E é muito mais esse convite de pensar o quanto você, professor, professora, tem afetado o processo formativo das nossas crianças. Então, o menino que aprendeu a ver, de Ruth Rocha. Pode passar. O menino que aprendeu a ver. João vivia espantado que no mundo mais engraçado, quanto coisa que há no mundo, a coisa que a gente entende e a coisa que a gente não entende. Na frente das lojas, por exemplo, em cima dos prédios, nos cartazes, algumas figuras João entende. Flores, cigarros, meninas. Mas havia outros sinais que Joãozinho não sabia. O que seriam? Em cada rua, na esquina, uma placa pequenina. João quis saber. O que é aquela placa, mãe? Todas as esquinas têm. Ah, é o nome da rua, filho. João olhava e via uma porção de desenhos para ele. Para eles eram assim, tudo rabisco. Um dia, a mãe de João disse para ele: meu filho, você precisa ir para o colégio. Aprender a ler, aprender todas as coisas. Que coisas, mãe? As letras. João, os números. Você vive perguntando coisas. No dia seguinte, cedo, João foi para o colégio e quando chegaram na esquina, a mãe do João falou: temos de tomar o ônibus. Será que vai demorar? Mas que ônibus, mãe? Nós vamos ter que tomar. O que vai para a sua escola.
E como é que você sabe o que vai para a minha escola? Eu olho o que está escrito na placa, Rio Bonito. Quando o ônibus chegou, Joãozinho reclamou. Eu não estou vendo nenhum Rio Bonito aqui. Não estou vendo Rio Bonito nenhum. O que Joãozinho via na frente do ônibus era uma placa com alguns desenhos bem assim. A mãe de Joãozinho sorriu e os dois subiram no ônibus. E a professora, uma moça alta, de óculos redondos, alguém se identificou? Ela mostrava às crianças uns cartazes coloridos assim. A letra A de ave, as crianças repetiam. E a professora escrevia no quadro negro. Quando João saiu da escola, que surpresa! Na rua, nas placas, nos cartazes, estava pintado o desenho da professora. E é isso. O que eu trouxe para vocês é justamente essa sensação, para você ver que poder a gente está transferindo, socializando com as nossas crianças. Obrigado. Depois do final desse, professora, muito obrigada a presença de todos, a audiência, a compreensão, e contamos sempre com vocês para dialogar com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa noite.